Jesus, porém, passando no meio deles, continuou o seu caminho. Lucas 4:30. O versículo que eu proponho para meditarmos no Evangelho de hoje termina exatamente esse versículo 30, o Evangelho, e os outros dois evangelhos sinóticos, Mateus e Marcos, relatam uma visita de Jesus a Nazaré, mas já no meio da vida pública, e não narram essa tentativa de homicídio, de jogar Jesus do alto monte onde a cidade estava construída. E Jesus passa simplesmente no meio deles. O evangelista não narra como que Jesus escapara dessa multidão, que a multidão tinha comprimido, estava levando Jesus para o alto monte para jogá-lo, e depois simplesmente Jesus, como a gente vê no versículo, passa no meio deles e continua o seu caminho. Vai pregar nas outras cidades, vai a Cafarnaum, na beira do lago. Jesus visita Nazaré nessa abertura do seu ministério, cita Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, e aí depois todo esse trecho aqui do Evangelho de hoje. Como é que Jesus, então, a gente entende esse passar no meio do povo, esse não ser acolhido pelos seus? O Evangelho de João, no prólogo, também tinha dito, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Aqui nesse episódio, a gente vê literalmente os seus conterrâneos, os habitantes de Nazaré, não o receberam. E Jesus então vai para outras cidades. Ninguém sabe se a Virgem Santíssima estava, se os irmãos, depois que vão atrás de Jesus, vão lá querer encontrar Jesus em outros lugares. A gente não é informado aqui pelo evangelista, mas que Jesus então sai de Nazaré porque os seus ali não o receberam. E lá ele não pôde fazer muitos milagres, como os outros evangelhos de Mateus e Marcos diz, por causa da incredulidade deles. Vamos voltar a meditar sobre essa doação de Jesus. Jesus que dá a sua vida, como aqui o Evangelho diz, ninguém tira, no outro Evangelho, João diz que ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Em João 10 ele diz isso, mas em outros episódios do Evangelho de João, tentam prender Jesus, tentam matar Jesus, mas não é chegada a sua hora, e por isso não conseguem. Isto só vai acontecer lá na paixão. Quando Jesus está lá no Getsêmani, vem aquela multidão de guardas com paus, e mesmo assim Jesus se mantém senhor da situação, senhor dos acontecimentos. Diante daquela multidão que pergunta, Jesus diz: a quem procurais? E eles dizem: Jesus de Nazaré, e quando ele diz: sou eu, eles caem, porque Jesus, com seu poder, simplesmente com a sua palavra, tem este poder que a sua palavra expressa. Também diante do Sinédrio, diante de Pilatos, Jesus se mantém senhor da situação. Então meditemos sobre este amor, como Jesus vai dizer também em João 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E assim também nós somos chamados a imitá-lo. Nessa segunda parte aqui da Quaresma, peçamos ao Senhor esta graça de imitá-lo, de dar a nossa vida, se não morrendo de uma vez, como Jesus faz na cruz, mas pelo menos aos poucos, dando a nossa vida nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios, naqueles escondidos mesmo, que nós somos chamados a fazer por amor ao Senhor. Que o Senhor nos dê esta graça nessa segunda parte da Quaresma, de imitá-lo, de amar aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, mas no escondimento, porque Ele é Senhor, e Ele sabe, e Ele vê o nosso coração, vê o que está oculto, como diz também o Evangelho de Mateus, e o teu Pai te recompensará. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia, que o Senhor te dê esta graça de imitar o Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.